Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui a um breve esclarecimento do que seria o estudativo e o que seria o Anki, né? O estudativo, o que seria o estudativo? É, Existem duas formas de estudos, né? O estudativo e o estudo passivo. Normalmente, o que a escola ensina para a gente é aquele estudo passivo, onde que o professor passa, você copia, o professor fala, você escuta. Quando você vai abrir a boca, ele não quer te ouvir. Quando você vai fazer a pergunta, já se passaram muito tempo, você nem lembra o que você queria perguntar mais, você fica falando meia hora, 40 minutos. Então, esse é o tal estudo passivo, onde que você só recebe a informação, né? E não trabalha aquela informação para que você possa retê-la, né? O pessoal na escola utiliza muito isso. E eu tenho lá minhas dúvidas, né? Se isso é proposital ou não, né? Mas enfim, não é o caso aqui do nosso assunto. Então aqui eu fiz um breve esclarecimento aqui, ó. O que aprender, o estudo passivo é o que aprendemos na escola, em muitos casos é o copia e cola, vê e bate palma sem saber o porquê. Estudo ativo é quando você interage diretamente com o seu aprendizado. O tal do autodidata, né? Que todo mundo falava, aprendeu sozinho é autodidata. Posso estudar ativo sem ser um autodidata? Sim. Hoje a tecnologia nos ajuda muito nesse intuito, né? Antigamente você tinha a restrição de informações, algo que impossibilitava a gente, às vezes, você poderia ali estar aprendendo alguma coisa, mas como você não tinha ninguém para te validar, para você ver se aquilo ali estava certo, para te orientar, então a gente acreditava que aquilo ali não funcionava, né? Eu lembro quando criança, eu vi uma pessoa fazendo um papagaio, eu só olhava e fazia. Né? Ninguém chegava e falava assim, oh, você tem que dar um nó, você tem que enrolar para aqui, a vareta tem que ser afinada dessa forma, desse sentido. Então, tipo assim, era uma forma de aprendizado ativo, né? Mas só que não tinha ninguém para validar. Né? É o típico. Hoje em dia tem aqueles bordões, né? Que para um é gambiarra, né? Um exemplo, e para outro é recurso técnico avançado. É mais ou menos um exemplo, né? Eu sou meio peão, então para pessoal eu gosto de usar um linguajar assim mais do dia a dia assim. Normalmente o pessoal recebe melhor, sabe? É, então aqui, como eu faço? Como eu faço isso? Que é o estudativo. Eu, particularmente, eu faço através de mapas mentais, né? É até o recurso que eu estou utilizando aqui para mim estar expondo esse assunto para vocês. É, recentemente não, há algum tempo, né, eu utilizo flashcards, né? Onde que também eu vou aprofundar um pouquinho mais. Resumos interativos, que seriam esses resumos interativos? Você criar dinâmicas, né? Eu tenho no meu computador, com o meu celular, né, alguns aplicativos que eu consigo fazer alguns resumos interativos ali, que eu posso acessar eles de qualquer lugar. Eu posso criar links onde que me direciona para vídeo, eu consigo criar links que me direcionam para alguns sites, eu consigo criar links que me direcionam para outro conteúdo, que vão amarrando um conteúdo no outro. Então o que você faz? Você consegue unir aquela informação, porque na hora que você fazer a revisão, a parte mais chata de você revisar um conteúdo para você estudar é você ter que ficar procurando. É como se fosse estudar e não soubesse onde que está o lápis, entendeu? Aí você tem que ficar abrindo as gavetas assim, ó, uma por uma para achar o lápis. Então você já perde, você gasta energia à, à toa, gasta tempo e ainda perde um tempo ali e fica chateado, porque às vezes o lápis não tá. Agora quando você tem tudo uma bandejinha onde que você armazena os lápis, armazena a borracha, armazena a caneta, todo o conteúdo que você vai precisar, é como se fosse esse resumo interativo, né? Então, você tem tudo ali num lugar ali com fácil acesso. Dinâmicas, o que seriam essas dinâmicas? Tem alguns sites que eles têm alguns recursos ali, rodam alguns aplicativos de joguinhos, é, dinâmicas ali de grupo mesmo, algumas questões, né, ajudam bastante. Eu não, assim, eu nunca me aprofundei nesses joguinhos assim não, sabe? Mas
é também uma forma de você estar praticando, treinando e absorvendo também, né? Uma forma de estudo ativo. Ensinando outras pessoas, né? Igual aqui eu acabei de fazer, ainda comi o i aqui. Ensinando outras pessoas, que é aquela técnica de Framer, né? Que eles acreditam que você só consegue ensinar uma coisa para a pessoa que você saiba, né? Dificilmente você vai conseguir ensinar uma pessoa uma coisa que você não tem conhecimento daquilo. Então você vai travar, quando a pessoa te questionar, quando a pessoa abordar sobre aquele assunto, você não vai ter argumentos para você estar concluindo o seu raciocínio, o seu pensamento para estar passando para essa pessoa. E tem existem só apenas estes? Não. Entre outros, né, formas de recurso de aprendizado ativo. Né? A princípio eu estou abordando esses aqui, né, que eu normalmente os quais eu utilizo, né, que deu certo para mim e o que eu conheço também. Tá joia? É, o que vamos usar no nosso pontapé? O Anki Flashcard. Assim como todos aqui, eu acredito que são concurseiros, estão estudando, estão para melhorar de vida e tal. Eu já venho nessa briga aí de concurso aí uns dois anos. A princípio eu preparava para um concurso aqui da minha região. É, acabei que estudando por detalhes, não passei nele, né? Enfim, agora eu tô fazendo, preparando aí para alguns outros aí que eu acho que eu tenho a possibilidade, né, de estar passando. Nesse decorrer eu percebi que eu tinha uma quantidade de material, eu tinha uma quantidade de conteúdo boa na cabeça, tinha uma quantidade de informação para passar. E ao mesmo tempo caí na necessidade de tá refinanciando esse meu estudo, né? Que através eu estou fazendo aqui com vocês aqui, eu vou manter para mim continuar os meus estudos, né? Você vai adquirir um flashcard, quer dizer que você vai ficar só naquilo, você vai só aprender, vai limitar? Não. Você está abrindo uma porta de outra forma de conhecimento para quem não utiliza ou quem já utiliza, né? Algumas dicas, algum formato diferente ali que vai te contribuir não só naquele conteúdo ali do flashcards, mas também no conteúdo você vai se preparar melhor para os próximos concursos, para as próximas provas, entendeu? Então, por que eu estou falando um pouquinho diferente do que o pessoal oferece? Porque eu acho que as outras promessas, as outras formas de explicações, eu acho que vocês já estão cansados de ver, já vem conteúdo gratuito na internet, no YouTube. Então, eu falo porque eu acho que eu já vi de tudo um pouco. Dificilmente eu acho que eu vejo um conteúdo novo assim que eu não tenha visto, sabe? Então, por isso que eu tô tentando assim ser um pouco fugindo da curva, né? E tentando passar da forma com que eu enxergo, né? Não da forma com que o sistema criou, tá joia? O que vamos usar no nosso pontapé? O Anki Flashcard. Né? O que é o Anki? O Anki é um programa baseado em flashcard. O que o flashcards, né, antigamente, você comprava um baralhinho, né? Eu lembro que tinha até uns baralhinhos chamavam Mico Serelepe e tal, mas eu nunca, quando eu era criança, eu nunca dei atenção a isso aí. Eu era aqueles meninos bagunceiros, eu gostava só de matar aula para jogar bola, sabe? Então o que, que acontecia? Você tinha a pergunta de um lado e a resposta do outro. Se você acerta a pergunta daquele cartão, você vai pôr numa caixinha que você acertou. Então você determina um tempo assim, então eu vou ver tudo que eu acertei hoje, eu vou ver amanhã, né? Na hora que eu for fazer minha revisão. Por outro lado, você tem os cartõezinhos que você vai errar. Os que você errar, você separa uma caixinha e fala assim, ó, eu vou colocar esse aqui que eu errei aqui, depois que eu revisar, que eu ver aqui 5 cartões, eu vou repetir esse cartão de novo. Você pode fazer isso, mas também você pode fazer com um intervalo de tempo, você marca um timer de 5, 10 minutos e tal, para você fazer isso. E assim funcionava, né? O modo tradicional de flashcards. Funcionava não, funciona até hoje. Porque eu falo assim, porque hoje você tem os recursos eletrônicos, né?
Eu gosto muito de recurso eletrônico, eu tenho formação na área de TI, então, assim, tudo que eu faço eu tento colocar, digitalizar, colocar na parte eletrônica, que para facilitar mesmo o meu dia a dia, é, né, para mim ganhar tempo para outras coisas, né? Então vamos lá. Como funciona, né? É, eu acabei de fazer essa explicação aqui agora. Como aplicar? É complicado fazer a aplicação? Olha, algum tempo era. Hoje nem tanto. Hoje você acha em milhares de vídeos ensinando como é que você faz a utilização do flashcards, inclusive do Anki. Tanto é que eu estou fazendo uma explicação genérica, mas como se fosse um bate-papo para mim abrir em vocês assim um interesse, né, pelo aplicativo, para vocês buscar esse conteúdo. E também é uma forma de estudativo. Vocês primeiro vão estudar sobre o Anki, né? Não vou assim, eu vou tentar entregar a maior quantidade de informação possível que vocês entendam para você manusear o aplicativo, o, as configurações que vão te ajudar no celular, alguns problemas que eu já passei com ele. Então, para mim isso é bem tranquilo hoje em dia, sabe? Então não é tão complicado. Aí eu listei aqui algumas vantagens que você tem em estar utilizando o Anki Flashcard, né? Como ele, ele é gratuito, né? Ele usa a mesma licença. Eu utilizo o Linux, tá? Gente, GNU, o que seria? Olha, eu vou passar para todo mundo de graça, né? Mas se ele tiver alguma modificação, alguma alteração no seu código-fonte, quem fizer essa alteração tem que divulgar e disponibilizar para todos os usuários, né? Se alguém mexer no código-fonte dele, fazer uma melhoria, alguma coisa desse tipo, tem que divulgar. Então ele é gratuito. É, assim, não para, por exemplo, a Apple, né? Os iOS, eles cobram lá um valor lá. Eu falo que eu tenho conhecido que tem, e quando a gente foi olhar no dele lá, estava cobrando. Na época acho que eram uns R$ 99, hoje eu não sei falar, porque altera, né? Como mudou muitas coisas. Para o MacBook, não sei falar se ele é gratuito, né? Porque eu não utilizo o MacBook, não conheço ninguém que utiliza. Normalmente eu conheço as pessoas que utilizam Windows, para o Windows ele é gratuito. Eu utilizo Linux, a versão Ubuntu. Essa versão para Ubuntu ela é gratuita. E para Android é gratuito, que é a versão que eu mais utilizo. Eu utilizo o sistema desktop para fazer os cards e utilizo o celular para revisar. Normalmente quando eu não estou em casa também eu utilizo o celular também para fazer alguma edição ou acrescentar, né, algum card também. O que o flashcard faz para você? Ele automatiza toda a sua revisão. O que seria essa automatização? É que ele trabalha com um algoritmo, né, que ele faz um cálculo, faz alguns cálculos lá. Resumindo, ele vai te falar quando você tem que ver determinado conteúdo e quando você não precisa ver, né? Você tem que ter só ali a honestidade de responder de forma correta. A questão de forma correta não, é marcar o que você respondeu de forma correta. Às vezes pergunta lá, faz uma pergunta, quanto que é 3 mais 3? Aí, porventura, você erra, né? O ideal é você colocar como que você errou, né? Então, aqui eu estou mostrando aqui um exemplo. Por exemplo, se eu clicar aqui em errei, ele vai repetir para mim daqui 20 minutos. E se eu colocar em difícil, vai para 16 dias. Se eu colocar em bom, ele vai para 7,2 meses. E se eu colocar em fácil, vai para um ano. Por que tem esse cálculo aqui? Júnior, mas está muito longe e tal. É porque esse card aqui é um card antigo meu. Já deve ter uns 2 anos que eu tenho ele, né? De um concurso que eu fiz aí. Então eu revisei ele bastante vezes, né? Onde que eu criei, ele vai gravando ali a quantidade de acerto, a quantidade de erro. Com base nesses valores, ele vai calcular para você depois de quanto tempo ele vai fazer essa repetição. Por isso que tem esses valores. Por exemplo, se eu pegar um outro card aqui, ó, ele vai aparecer para mim com outros valores. A não ser que foi um card que eu estudei no mesmo dia que eu
que eu estudei ele, entendeu? Vamos abrir um outro aqui. Tá vendo aqui, ó, já tá dando 15 dias, 6 meses, um ano. Normalmente, os meus, vou até bom abrir aqui o Anki, eu utilizo aqui todos os recursos que eu tenho à disposição. Eu coloco imagem, eu coloco mapas mentais no Anki, só não utilizo colocando áudio. Já tentei, não achei muito agradável, né, a utilização de áudio, mas se a pessoa tiver vontade, nada impede dela colocar, entendeu? Então eu utilizo todos os recursos, é omissão de palavras, perguntas certo ou errado, múltiplas escolhas. Antes eu não utilizava porque o ideal é você não fazer questões de múltipla escolha A, B, C, D no Anki, porque você acaba decorando a posição da letra. Aí só que eles, ultimamente, né, eu descobri um recurso que chama Multiple Choice, onde que você consegue fazer, colocar as questões randomizadas. O que quer dizer? Ela não fica na mesma posição. Eu tiro A, B, C e D e coloco as alternativas, certo? 1, é 2, é 3, é 4, e elas vão girar ali. Então ela nunca vai estar na mesma posição. Que impede de o seu cérebro gravar a posição. Então você vai ter que saber as questões. A resposta da questão mesmo para estar respondendo. Entendeu? Então esse foi um vídeo assim bem básico aqui, só para um apanhadinho para vocês entenderem mais ou menos, quem não sabe, agora ficar sabendo o que é o Anki. Ah, tem outra coisinha também que eu deixei de mencionar, né? Como você instala no celular, você tem a vantagem de estudar ele no carro, no ônibus, no banheiro, até na casinha de sapê, né? Não sei porque veio na minha cabeça aqui, por conta de música. Então, lembrando que quando você estiver dirigindo, não vai estudar Anki não, gente. Estuda só quando você estiver ali no banco do carona. No mais que eu queria passar essa explicação. É, Desculpa aí minha didática, porque eu não sou professor, né? Eu tento abordar assim da maneira mais como eu gostaria que a pessoa falasse comigo, né? Para mim interagir assim, ter aquela informação na cabeça para ter aquelas dúvidas para me perguntar depois. Daí tem um grupo aí, à medida que alguém for tendo alguma dúvida, quiser abordar algum assunto, manda aí no grupo aí e a gente vai esclarecendo aos poucos. Tá joia? No mais, muito obrigado. Tchau, tchau.